Salve, salve nação, mais um vídeo para vocês. Não se esqueçam, deixem seu like e se inscrevam no canal. Entra também com um time ali, a gente pode, não sei se misto, mas alguns jogadores que não são titulares também, principalmente na defesa, a gente consegue enxergar isso. Bom, mas é um Flamengo que leva o seu primeiro gol com um time titular. O Tite com um jogador a mais a partir dos 20 minutos do segundo tempo e ainda assim sofrendo, Mari. Sim. Você também achou a palavra decepcionante para essa partida ideal? Sim. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Eu acho que o empate ele é aceitável, não fosse o desempenho do Flamengo. Eu acho que tem maneiras de você empatar e você comemorar um ponto na altitude. É válido. Mas o Flamengo, ele não jogou para empatar. O Flamengo, ele jogou para perder a partida. Assim, ele termina o primeiro tempo com 3 finalizações. E eu acho que tem estratégias para você jogar na altitude e eu acho que o Flamengo, ele aceitou de uma forma muito passiva as condições impostas pelo Milionários. Porque não foi um jogo acelerado. Sim. O Flamengo, ele não precisou correr atrás da bola. A gente já viu o time brasileiro se desgastando. O Flamengo, ele nem se colocou nesse momento de desgaste, assim. Eu acho que o físico pesou, como o André falou, em determinado momento ali, mas foi um Flamengo muito permissivo, assim, aquele lado esquerdo, tanto que quando o Tite mexe no intervalo, ele corrige essa questão do lado esquerdo. Eu acho que faltou também entendimento por parte dos jogadores referente a essa partida. O Cebolinha não jogou bem, o Vinha, por muitas vezes, que teve uma oportunidade muito boa, por vezes ele fechava por dentro e o lado esquerdo sobrava muito. O Igor Jesus também não recompunha por ali. Então o Alan entra e corrige essa maneira defensiva do Flamengo e ajuda também lá na frente. O Arrascaeta muito sozinho na construção das jogadas ali. Tanto que o gol sai no momento em que tem uma aproximação maior com ele, pro lado do Pulgar. Mas eu achei que a estratégia de jogo do Flamengo não funcionou. Assim, na verdade, eu não consigo nem te dizer qual foi a estratégia, porque eu achei um time tão permissivo que faltou muito do Flamengo hoje. Acho que a gente vai falar muito, e assim, outros companheiros também, na hora de analisar a atuação do Flamengo, na ausência do De La Cruz, né? Sim, ele sentiu uma febre, né? Antes fica doente. Está doente, não pode jogar, não adianta a gente nem, como seria? Não dá, não é uma questão de, o jogador tem uma lesão, será que dá para jogar ou não dá? Não, o cara tá doente, não tem como, né? E ele é uma presença nesse time do Flamengo muito importante, porque ele cobre muito campo, ele marca muito bem, as tarefas defensivas que o Tite dá a ele, o Tite tem certeza absoluta que elas vão ser bem aplicadas e ele sai para jogar, porque ele tem muito fôlego, ele aparece no ataque, é um jogador muito completo. O Flamengo tem recebido do De La Cruz exatamente aquilo que ele imaginava quando fez essa contratação. A ausência dele é um problema. E é um problema que hoje o Flamengo não conseguiu resolver. Mas eu não sei se dá para a gente atribuir o mau jogo que o Flamengo fez à ausência de um jogador só. Sim. E no caso desse jogador, por mais importante que ele seja. Porque a diferença técnica, como eu disse agora há pouco, é muito grande. O Flamengo é algumas vezes melhor time de futebol do que o Milionário. Para não falar várias vezes. Existe um problema fisiológico a 2.600 acima do nível do mar? É claro que sim, afeta mais alguns jogadores do que outros. Hoje a gente viu um declínio físico do Flamengo muito claro. Sim. Que eu vou me surpreender demais se os jogadores não disserem que isso aconteceu, se o próprio Tite na entrevista, tomara que ele seja perguntado a respeito disso, também não corrobore essa impressão. De qualquer maneira, é um comentário feito sem nenhuma informação. É uma impressão, impressão do que Mas eu também tive, até um pouco antes, André, a partir dos 18 eu já vi o time assim mais cansado. A partir daí dá para contar o que aconteceu no jogo? Acho que sim. Ou se o De La Cruz estivesse em campo, acho também que o Flamengo teria um pouco mais de chance de fazer um bom jogo. Vamos para lá, vamos para a Colômbia agora, porque Pedro falou depois da partida, Paulo Calçade também está por lá e ele chega então com a percepção do jogo para a gente. Vamos lá. E o Mendel Bidlovski chega também na zona mista com mais entrevistas dos jogadores, mas a gente vai para o El Campín conversar com o Paulo Calçade, que estava na transmissão do jogo, e a gente vai falar sobre esse empate. É claro que era uma expectativa muito grande, Calçade, principalmente pelo que apresentou o Flamengo nesse começo de temporada, e aí na estreia da Libertadores não é o que se espera, ainda mais com o Flamengo, que passou boa parte do jogo com um jogador a mais. Fala aí, Calçade, da sua percepção desse jogo e desse empate do
do Flamengo. Olá Marcelo, André, Mari. Bom, aqui eu esperava mais do Flamengo, mesmo considerando os problemas da altitude. Eles são reais, é muito fácil. A altitude não faz diferença a 2.600 metros, não é verdade. Tanto faz quando a gente está em São Paulo ou no Rio, 800, o estúdio da ESPN está a 800 metros de altitude, em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo. Aí tanto faz, ninguém vai passar mal a 800 metros, mas a 2.600 é diferente, principalmente para esportes que pedem uma capacidade de resistência maior. E no caso do futebol, você tem um jogo de 90 minutos ou mais. E aí o que você vê no Flamengo? Um Flamengo tentando se poupar, fazer a gestão do tempo, sabe? Do esforço, da intensidade desde o início. Só quem está em casa vai atacar isso. Quem está em casa, super adaptado, joga aqui sempre, sabe a dificuldade do adversário, faz o quê? Pressiona mais, tem mais intensidade, e foi o que faltou ao rubro-negro. A intensidade, com o passar do tempo, foi caindo, e aí você chama o adversário para cima. Então, situações que nós vimos aqui de gol até para o Milionários e algumas vantagens no interior da área, a gente não vai ver quando o jogo for ao nível do mar. O Flamengo vai ser bem superior. Então, o que não se viu foi esse poder técnico que tem o Flamengo na América do Sul. Ele aqui ficou distante, porque a sua capacidade de competir ela estava mais baixa. Nessa altitude aqui, a absorção de oxigênio, para resumir o resumo do resumo, né? Na ciência não é assim tão resumida, mas é 25% menor. E com 25% menor, quem precisa de resistência tem uma queda muito grande. E é isso que a gente viu no time do Flamengo. Como a bola também, pela resistência, né, na composição de gases aqui da atmosfera, a esta altitude, a 2.000 metros, é como se você tivesse, quando você chutasse a bola no gol, você tivesse a seu favor um vento de 1,5 metro por segundo a seu favor. Quer dizer, por isso que não tem resistência. É por isso que eles chutam o tempo todo, de qualquer lugar. Tanto que o aquecimento do Flamengo foi um bombardeio no Rossi, para ele pegar o tempo da bola. Porque ela chega mais rápido. São detalhezinhos que podem mudar um jogo de futebol. É que a gente sempre trabalha na exceção. Quem vem para altitude e não está nem aí, ganha o jogo facilmente, diz, tá vendo? Ela não faz diferença. Não foi o que eu vi e pude comprovar hoje. Cebolinha, sentiu. O Alan, que entrou no segundo tempo, jogou como se estivesse no Maracanã. E melhorou muito o time. O que não deu certo foi a alteração, porque quando o Tite vê o Emerson Rivaldo entrando, que é o jogador mais rápido do time, ele bota o Ayrton Lucas para aquecer, quando o Ayrton entra está 1-0, justamente por aquele setor que tinha duas atuações apagadas, a do Cebolinha e a do Vinha. Então, no setor esquerdo, que é por onde sai o gol. Então, são detalhes do jogo. Mas a altitude não faz diferença? Faz. E hoje eu pude comprovar aqui que faz. Para nós, está tudo bem. Mas eu não estou correndo. Estou paradinho aqui. E está tudo bem. Nossa, falando da zaga, o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, o Léo Ortiz que fica no banco de reservas. O que é que você achou das escolhas do Tite para a partida? O Tite, ele tem eu não diria hoje uma preferência, mas ele tem uma preferência nas escolhas, não é técnica talvez, porque é o seguinte, o Léo Ortiz acabou de chegar, o Davi Luiz lá estava, então ele está na frente da fila. Isso não quer dizer que essa fila não vai andar, mas o Tite, ele se pauta muito por essas escolhas e ele traz o Davi Luiz para o time. Dá para analisar individualmente o time? Dá, mas no conjunto dessas atuações individuais, algumas apagadas, e um time tentando a gestão do ritmo e não conseguindo, e aí permitindo ao Milionário chegar, é aí que o Flamengo se deu mal. Pulgar melhorou no segundo tempo, quando o Igor Jesus não estava legal. Isso não quer dizer que não seja um bom jogador, um garoto promissor. A gente tem que ter muito cuidado numa situação como essa para estabelecer o futuro dos jogadores. Esse aqui não está bem e não vai estar. Esse aqui está ótimo e estará sempre. A gente precisa reconhecer que numa situação como essa, o rendimento ele varia para cada pessoa.
para cada jogador. Uns sentem mais, outros menos. Uns você consegue enxergar no desempenho. E eu falava de um Flamengo que tivesse um pouquinho mais tranquilo, mas era no primeiro tempo, que as coisas iriam melhorar. Mas era a intensidade de quem joga em casa, sabendo que o tempo de bola é outro, que o time não está legal, que ele começa a sentir. E outra, e o Milionários está dentro de campo, está vendo. Está percebendo isso. E aí vai para cima. E vai para cima, como ele muda taticamente sua postura. No início, era Catanho e McAllister abertos, com 2 jogadores no centro, né? O Giordana e o Castro. Os 2 do centro continuam. Os meias estavam nas beiradas, vou nem chamar de atacante, Catanho e McAllister. Vem jogar nas costas dos volantes, do Jesus e do Pulgar, e os laterais dão amplitude. Com isso, começa a sair bola, por quê? Porque o Bruno Henrique, quando baixava, ele seguia o Catanho, ele não ficava aberto no lateral. E o que acontecia? O Gameiro, o treinador, ficava louco na beirada do gramado, pedindo bola para o lateral. E numa dessas a bola chegou, houve o cruzamento, porque ele está livre. Ele tem tempo para receber, para pensar, para colocar a bola na área. Numa dessas, bola no poste esquerdo do gol do Rossi, justamente por essa questão tática. Então, o trabalho do Milionários foi bem. Ele que vinha de uma fase bem complicada, ganhou aqui o clássico diante do Santa Fé, venceu o Fortaleza com um time bem modificado, mas foram 2 resultados no meio de uma fase ruim. E não dá para dizer que um empate com o Flamengo, 10-11, tenha sido um resultado ruim. Dá para tirar uma boa história desse resultado. Quem não tem algo bonito para contar é o Flamengo. E o Flamengo vai ter que agora sim admitir. Ou a altitude complicou, ou o time jogou mal. Antes do jogo, eles não querem falar de altitude. Vamos ver no pós-jogo. Vamos ver o que é que o Tite vai falar sobre a partida, então. Tite. Boa noite. O futebol, às vezes, ele te apresenta diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente em bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os 2 atacantes centrais. E um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos, acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até a altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser um passe muito no pé. Voltou no segundo tempo aí bem melhor. Aí quando teve a superioridade, fez o gol. E aí o futebol ele tem esses detalhes todos. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque ou toma uma jogada individual, no cruzamento acaba tomando, talvez na única oportunidade no segundo tempo. Mas no momento melhor, o Milionários no primeiro tempo não fez. Nós no segundo tempo fizemos e teve essa oportunidade que deu gol de empate. Tite, boa noite. Letícia aqui do Globo Esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho da escala... Agora sim. Boa noite de novo. Queria que você falasse um pouquinho da escalação inicial que você levou a campo o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e também o Vinha no lugar do Ayrton Lucas. Queria que você explicasse o porquê dessas mudanças em uma defesa que vinha sendo já tão sólida, se teve alguma questão por conta da altitude também para projetar a partida contra o Bolívar na próxima rodada da Libertadores. Nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9. No último jogo, até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão tal, e eu não posso entrar com 9 jogadores, que algum sentindo, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores e um plantel com muita qualidade. Então, quando tu tem a necessidade, que ela é clínica ou que ela é física, de um decréscimo, naturalmente tu tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí entram-se os nomes que tu citaste. É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, amigão!